Bem-vindos ao início do conteúdo de ossos dos membros superiores. E nesta aula vamos observar os ossos da cintura escapular. Primeiro, devemos lembrar que o membro superior é formado por uma parte fixa e uma parte livre. Na parte fixa, que está próximo junto ao nosso tronco, estão dois ossos, que é a clavícula e a escápula. E esses ossos formam a cintura escapular. A cintura escapular é formada por ossos do lado direito e esquerdo da parte fixa do membro superior. Por isso, aqui colocamos metade da cintura escapular. Outro nome dado também é cíngulo do membro superior. Ok? Em uma aula anterior, comentei com vocês a diferença entre esqueleto axial e apendicular, e na oportunidade mostrei para vocês os ossos do esqueleto apendicular e dos membros superiores. E aqui estão eles, a clavícula e a escápula, que formam a nossa cintura escapular. Vamos então contextualizar um pouco esses ossos e essa localização no nosso corpo. Pois bem, a cintura escapular faz parte do esqueleto apendicular, como acabei de comentar com vocês. E ela faz parte dos membros superiores, na parte fixa dos membros superiores. Por isso, ela é paridade, ela é um par. Existe a clavícula e a escápula direita e esquerda. A classificação desses ossos é tanto plano quanto longo. A clavícula é considerada um osso longo. No entanto, a escápula tem a classificação de osso plano. São ossos de classificações diferentes. No quesito quantidade, cada membro superior possui dois ossos, uma clavícula e uma escápula. No entanto, a cintura escapular como um todo é formada por 4 unidades ósseas, 4 ossos, 2 clavículas e 2 escápulas, as direitas e as esquerdas. Ok? E agora que já contextualizamos a cintura escapular, vamos começar o conteúdo com a escápula. Inicialmente, quero trazer para vocês um aspecto bem fundamental, que é o formato da escápula. Observe que é como se fosse um triângulo invertido. E com isso, temos aqui uma base, que chamamos de margem superior, e os outros lados, margem medial e margem lateral. A lateral porque fica mais lateral ao nosso corpo. Outros dois elementos são o ângulo superior, que é como se fosse o vértice entre a base e o lado medial da nossa escápula, e o ângulo inferior, como se fosse a ponta do nosso triângulo invertido. Estes são aspectos fundamentais, básicos, mas ainda não são os essenciais, os principais do nosso conteúdo de escápula, que vamos começar então agora. Pois bem, a escápula tem um formato bem específico e bem importante. Mas observe, estou trazendo o início desse conteúdo através da vista posterior. E por que essa escolha? Por que não começar, como tradicionalmente se começa, estudando pela vista anterior? Isso porque existem muitas estruturas, muitos elementos que são bem importantes e que eles estão justamente na vista posterior. Então, essa é uma vista muito clássica no estudo da escápula. Por isso, decidi começar pela vista posterior. Vamos começar então a conversar sobre os elementos principais, os essenciais sobre a escápula. E o primeiro elemento, a primeira estrutura que eu quero trazer para vocês é a cavidade glenoide. Este não é o melhor ângulo para se observar a cavidade glenoide, como vocês vão ver mais além. No entanto, é uma das principais estruturas que você tem na escápula. É a área da escápula que vai receber a cabeça do osso do nosso braço, ou seja, responsável pela articulação entre a parte livre do nosso membro superior com a parte fixa. Aqui então, nesta área, a cavidade glenoide, responsável pela articulação com o nosso osso do braço, com a cabeça do
nosso osso do braço, formando uma articulação bastante importante. Por isso, iniciei o nosso conteúdo através da cavidade glenoide. Depois, nós temos aqui a espinha da escápula. E essa espinha da escápula, ela é bem importante, primeiro porque podemos palpar tranquilamente colocando a mão no nosso ombro, a parte de trás. Parte de trás do nosso ombro, se você colocar a mão ali, você vai poder palpar toda essa espinha da escápula. Por isso, ela é bem importante, principalmente no estudo de movimento do nosso corpo. A expansão desta espinha da escápula é conhecida como acrômio. Observe, a espinha da escápula vem desde a margem medial, atravessando toda a escápula, e a sua expansão bem na parte lateral da nossa escápula está o acrômio. Além disso, trago como essencial saber o processo coracoide. E esse processo é um processo bastante evidente, proeminente, que está bem na parte anterior aqui da nossa escápula. Esses dois processos aqui são bem importantes na área ligamentar e de estruturas musculares do nosso corpo. Esses quatro elementos da nossa escápula são basicamente os principais. Você não deve ir para uma prova sem saber esses 4 elementos da escápula. Além disso, sabendo esses 4 elementos, você pode posicionar corretamente a escápula. Como assim? Numa prova, normalmente se estabelece algumas questões. Algumas trazendo apenas as estruturas, os elementos dos ossos, e outras simplesmente a posição. Se nós estamos vendo, por exemplo, uma escápula esquerda ou direita. Isso é padrão. Ou às vezes, simplesmente para responder uma coisa, nós precisamos subentender ou entender qual a escápula estamos observando, se é esquerda ou direita. Para isso, podemos utilizar esses elementos que acabei de comentar com vocês, nem precisam todos, apenas 2 já é possível observar qual o osso estamos enxergando, se é o direito ou esquerdo. Pois bem, a dica, sempre observe a cavidade glenoide, ou até mesmo acrômio, mas vou colocar aqui a cavidade glenoide pela sua importância, e a espinha da escápula. Por quê? Primeiro, a espinha da escápula é sempre na vista posterior. Vocês vão observar mais adiante que essa estrutura, a espinha da escápula, só ocorre na parte posterior. Então, nós já entendemos que esta escápula tem vista posterior, ou seja, estamos vendo o indivíduo de costas. Essa é a primeira questão. Então, não é uma posição anatômica, nós estamos vendo o indivíduo de costas. Segundo, a cavidade glenoide se articula com o braço, com a parte livre, com a do nosso membro superior. Ou seja, tem que ficar para o lado do corpo, né? Parte lateral. Ou seja, a cavidade glenoide sempre está lateralmente ao corpo. Se nós sabemos que a espinha da escápula é atrás, fica na parte posterior, e a cavidade glenoide está na parte lateral, nós aqui concordamos que essa escápula é uma escápula esquerda, está na parte esquerda do indivíduo. Estamos observando a escápula esquerda do esqueleto humano. Ok? Agora que conhecemos esses elementos essenciais da escápula, vou colocar alguns outros elementos e estruturas que são consideradas um pouco mais intermediárias ou até avançadas. E são elas: primeiro, a incisura da escápula, que está aqui. Essa incisura é bem adjacente, bem ao lado do processo coracoide, que passa algumas estruturas, inclusive ligamentares. Depois, temos a fossa supraespinal e a fossa infraespinal. Dica: observe a espinha da escápula, que está aqui atravessando, como eu já comentei, a escápula de medial para lateral, e ela forma 2 fossas, 2 áreas. Acima da espinha está a fossa supraespinal e abaixo a infra. Aí não tem erro, fossa supraespinal e infraespinal. Aqui serão colocados músculos de mesmo nome: supraespinal, infraespinal. Vamos agora na vista anterior. E aqui está a vista.
Observe já de cara que tem muito menos estrutura visível como a posterior, pelo menos daquelas mais evidentes. Mas, olhe só, 3 elementos essenciais que eu comentei para vocês estão aqui, bem visíveis. Aqui, a cavidade glenoide, o acrômio, que é a expansão da espinha da escápula, e a espinha da escápula não é observável, o processo coracoide, todo ele aqui, como eu comentei, bem anterior ao osso. E também temos aqui a incisura da escápula, né? Bem adjacente ao processo coracoide. Pois bem, o que podemos de interessante observar aqui na vista anterior da escápula? Primeiro é a fossa subescapular, que faz toda essa área aqui uma fossa. Pois bem, muito importante, não se engane em fossa subescapular e infraespinal. Por incrível que pareça, é muito fácil se enganar. Mas, considerando que infraespinal é abaixo da espinha, fica difícil de errar. Lembra só, subescapular está anterior, está na escápula anterior, e a fossa infraespinal está na parte posterior abaixo da espinha. É comum esse erro, às vezes no decorrer do nosso estudo, a gente acaba cometendo esses pequenos deslizes, mas não cometa esse deslize no dia de prova, ok? Esse conhecimento é bastante interessante, tá? Outra coisa, se você está num estudo um pouco mais avançado, já se atente à face articular clavicular. Por quê? Porque essa face, esta parte do acrômio, se articula com a clavícula. Então, a articulação da nossa clavícula com a escápula se dá na face articular clavicular, que está aqui no acrômio, tá? Então, apontado aqui na vista anterior. De resto, basta saber, aqui na vista anterior, os mesmos processos da parte posterior, o coracoide, o acrômio e a cavidade glenoide. Vamos, então, à vista lateral. Olhe só, na vista lateral, ela é bastante importante para observar essas estruturas. Estamos aqui vendo, então, a pessoa de ombro, lateralmente. Então, olha só, já dá para ver muito melhor que na vista posterior, que foi a primeira vista que eu mostrei, que a cavidade glenoide está aqui, para receber a cabeça do osso do braço. O processo coracoide, como comentei, bastante anterior, bem para frente da escápula. E aqui está o acrômio, que é a expansão da espinha da escápula. Esses 3 elementos aqui são bem visíveis e dá para verificar tranquilamente qual é a posição deles no osso, tá? Nessa vista lateral, além desses 3 elementos, evidentemente que são os mais tradicionalmente requisitados, temos também o tubérculo supraglenoidal e o tubérculo infraglenoidal, que são pequenos tubérculos que estão aqui acima da cavidade glenoide e o outro abaixo, por isso infra e supraglenoidal. Por que eu botei um asterisco? Porque, na verdade, o tubérculo infraglenoidal, por exemplo, é possível verificar na outra vista, na vista posterior, mas normalmente, quando ele é requisitado, ele aparece aqui na vista lateral, tá? Ele é muito requisitado nessa vista quando ele aparece. Tá ok? Creio que com essas informações já temos o conteúdo básico intermediário sobre o osso da escápula. Agora, vamos conversar um pouco sobre a clavícula. Começamos com a vista superior da clavícula. Primeiro, temos aqui o corpo, que é a parte mais central do osso. E nas pontas, temos as extremidades, que é a extremidade external e extremidade acromial. Muito bem. A extremidade external, ela se articula com o externo, com o osso chamado externo, que fica bem no centro do nosso tórax, bem no centro do nosso corpo. Já a extremidade acromial se articula com o acrômio da escápula, como comentei com vocês no estudo da escápula. Dessa forma, já começamos a ter a capacidade de observar a posição dessa clavícula. Para isso, também precisamos observar qual a parte posterior e anterior do osso. Para isso, contamos com o tubérculo conoide, que é essa pequena protuberância aqui.
o tubérculo conoide. Também é possível verificar pela curvatura da extremidade acromial e com essas ranhuras aqui. Então, dessa forma, já sabemos que se a extremidade external fica para o centro do corpo, a extremidade acromial para o lado, bem lateral ao nosso corpo, e se o tubérculo conoide está lá para trás, já sabemos que estamos observando o corpo pela frente, pela posição anatômica. E se o centro está para cá, essa aqui é uma clavícula esquerda, na posição anatômica. Pois bem, já na vista inferior, temos esses mesmos elementos. Também temos aqui o forame nutrício, que é também bem interessante para se verificar. O forame nutrício, ele só existe na vista inferior, ele só é observável na vista inferior. Então, ele pode ajudar a entender qual o posicionamento da clavícula, ok? Outras duas estruturas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, a face articular da extremidade external e a face articular acromial. Essas faces são o que justamente vão articular com os ossos. No caso aqui na extremidade external, vai se articular com o externo, mais especificamente no manúbrio. Já a extremidade acromial tem a face articular do acrômio, que vai se articular com a face articular lá na escápula. Tá ok? Dessa forma, contemplamos todo o conteúdo básico de escápula e clavícula, nos atentando às estruturas básicas, essenciais e seus posicionamentos. Tudo dentro da cintura escapular, ou conhecido também como símbolo do membro superior. Até a próxima aula!